No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. A igualdade racial ainda está longe de ser alcançada no Brasil. Olhando o estudo Desigualdades por Cor e Raça do IBGE, divulgado em novembro de 22, vemos que o rendimento médio do negro no país é de praticamente metade do rendimento do branco, precisamente 51,7%. Na educação, infelizmente, a distância também é facilmente encontrada. Segundo o mesmo instituto, a taxa de analfabetismo entre pretos e pardos é mais do que o dobro da registrada entre brancos. Os dados demonstram as distâncias sociais absurdas que os negros enfrentam frente aos brancos. Além disso, o aumento das notícias relacionadas à injúria racial, violência contra pretos e pardos e crime de racismo ainda continuam. Em que ponto estamos no país nas soluções para esses problemas? Eu sou Cláudia Cristina Pereira de Araújo, coordenadora do Comitê de Ações Afirmativas para a Promoção da Igualdade Racial do CRF, e hoje vou bater um papo com o professor Gerson de Oliveira, que é geógrafo e doutorando em Geografia pela USP. Professor, é um prazer tê-lo em nosso podcast Farmácia em Dia. Olá, doutora Cláudia, o prazer é todo meu. Me sinto bastante honrado e com uma grande responsabilidade de estar participando hoje deste espaço. Desde já agradeço o convite e será um prazer. Professor, vamos iniciar nossa conversa então com o conceito de racismo? Bom, esse tema ele interessa a todos nós, né? Não apenas negros, negras, não apenas os ouvintes farmacêuticos, farmacêuticas, mas toda a sociedade brasileira. O racismo moderno, como a gente discute teoricamente, ele é uma construção sociocultural e ideológica que foi criado pelo homem branco europeu, principalmente no século XIX, para justificar a continuidade da escravização de pessoas negras, africanas, e, ao mesmo tempo, para atender um objetivo econômico dentro dessa escravização, que era justamente o que fundamentou a construção, né, do capitalismo, desse modo de produção a partir da escravidão nas Américas e na África. Isto, professor. Agora que entendemos o início do racismo no Brasil, como tem avançado essa questão em relação às políticas de enfrentamento ao racismo? Temos dados oficiais? Ótimo, doutora Cláudia. Esse é um momento bastante oportuno para falar sobre isso, pois acabou de sair, né, o último censo do IBGE, que reforça o que a PNAD, né, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, já vinham explicitando. Então, o último censo confirma, né, essa presença marcante de mais de 56% da população brasileira sendo composta por pretos e pardos, né, o grupo social da população negra, e, ao mesmo tempo, as várias discrepâncias e desigualdades tão brutais, como já foi falado aqui na introdução desse programa, em relação ao rendimento salarial, à taxa de evasão escolar, que é bastante elevada na população negra, e também a taxa de analfabetismo, né, como já foi citado. Eu apenas complementaria dizendo de que os negros e negras compõem a maior parte dos informais, então aqueles, né, que não têm emprego estável, né, estabelecido, e vivem com os famosos bicos, né, aqueles que a gente vê no farol, no semáforo, vendendo bala, vendendo doce, limpando o para-brisa de carro, enfim, fazendo esses pequenos serviços, né? São 46,3% de negros contra 32,7% de brancos. Sem contar aqueles desempregados, né? Então, quando a gente olha os dados dos quase 15 milhões de pessoas, de famílias que vivem em situação de pobreza, extrema pobreza no Brasil, que são os beneficiários do Bolsa Família,
a maior parte desse grupo são de famílias negras, né? Negros e negras. E outro dado bastante importante são os relacionados à saúde, que aí é um universo à parte da pesquisa que mostra para nós as várias clivagens, né, dificuldades para que esse segmento populacional tenha uma condição de vida minimamente estável, né? Então, os negros são o grupo social que mais morre em todas as faixas etárias de 0 a 59 anos. Então, imaginem vocês o conjunto de vulnerabilidades, né, de problemas sociais, né, relacionados à saúde, que impactam sobre a sua saúde, melhor dizendo, para que eles sejam o grupo que mais são levados a óbitos de 0 a 59 anos, né? E somente a partir dos 60 anos que o grupo social branco passa a liderar, vamos dizer assim, essa taxa de óbito à frente da população negra, né? Então, há um corte, né? Quando a gente olha os dados estatísticos, inclusive, de uma baixa presença de pessoas negras que possuem mais de 60 anos em nosso país. Então, isso é revelador dos problemas sociais e da própria relação, né, do racismo nessa formação social brasileira. Um outro elemento, e finalizo com esse, diz respeito à população carcerária. São 832.295 pessoas que vivem dentro do sistema penitenciário brasileiro. Esse montante é maior do que o estado do Acre, o estado do Amapá, o estado de Roraima, e de 5.000 municípios no país. Então, o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. E desse montante, 68,2% são de negros e negras, ou seja, quase 70% de quem está preso são pessoas negras, né? E a maioria jovens de até 29 anos. Então, esses são os dados do Anuário Estatístico da Segurança Pública, que revela para nós essa chaga, essa ferida aberta na sociedade, que é o sistema penitenciário, né? Basta lembrar que mais de 230 mil desses presos estão apenas aguardando julgamento para, de fato, o sistema judiciário decidir se eles irão ou não cumprir pena, né? E a capacidade do sistema prisional brasileiro, ela é inferior a 550 mil. Então, o presídio revela um conjunto de problemas sociais da nossa sociedade. Os dados são alarmantes. Eu, como profissional de saúde, me preocupo com o acesso diferenciado aos tratamentos de saúde, a prevenção de doenças, a qualidade de vida, acesso aos medicamentos, entre outras questões relacionadas à saúde de pessoas pretas e pardas. Isso é uma triste realidade no nosso país. Esse papo nos leva a muitas reflexões e creio que o professor ainda tem muito conteúdo para compartilhar. Então, pensando em ações, como podemos mudar esse cenário e promover o combate ao racismo? Bom, essa pergunta ela é de fundamental importância, né? Pois não basta para nós apenas apresentar dados e falar sobre as evidências do racismo na sociedade brasileira, né? Mas para nós interessa justamente relacionar essa realidade, entendê-la para pensar quais ações, quais os desafios e as ações que a gente deve fazer a partir das nossas respectivas esferas de atuação, né? Institucional ou não, mas que é fundamental para a gente conseguir avançar, tanto no sentido de ter uma democracia verdadeira, né? Mas também para, imagino que todos nós aqui e os ouvintes sonham e lutam por uma sociedade com mais justiça e igualdade social, né? Então, por isso é tão fundamental que a gente se engaje no combate ao racismo, inclusive e principalmente as pessoas brancas, porque às vezes alguns podem achar que falar e combater o racismo é coisa de pretos, né? Ah, vocês têm que se organizar
e ir atrás disso, né? E a gente não entende que essa fala em si, ela já expressa uma dimensão do racismo, né? De que o problema não é meu, o problema é do outro, né? Mas os negros, desde o primeiro momento, estiveram à frente nessa luta, né? Primeiro, contra a própria escravização, ainda em território africano, né? Para não deixar, não permitir que os seus iguais fossem raptados, traficados para as colônias, né? No segundo momento, a resistência negra se faz no território brasileiro, né? Todos aqui já devem ter ouvido falar na escola, ou na televisão, em algum local, sobre a organização dos quilombos, né, e dos quilombolas, que eram a forma de organização dos negros para resistir à escravidão em solo brasileiro, né? E isso atravessou desde 1500 até, né, até hoje a gente tem as comunidades remanescentes de quilombo espalhadas pelo interior do nosso país. E no terceiro momento, os negros passam a lutar contra as consequências da abolição da escravatura, né? Que ela foi, como a gente diz, incompleta, ela foi feita de uma forma perversa, na qual os negros que foram escravizados passaram a ser, mais uma vez, atacados pela forma como foi feita a transição para o assalariamento, né? Então, isso gerou, né, parte de todos esses problemas que a gente evidenciou ao longo dessa conversa, né? Então, a luta dos negros sempre foi por moradia, por acesso ao mercado de trabalho, por salário digno, né? E não somente equiparação salarial, né? Não quer somente ganhar o que um homem branco, o que uma pessoa branca ganha, mas um salário que seja digno para criar família, para de fato poder sobreviver, viver com qualidade, né? E também luta por saúde, por educação, né? O Brasil tinha leis que proibiam os negros de acessar as salas escolares, né? É, então, essa luta histórica, ainda hoje, ela é bastante presente, na medida em que o movimento negro protagoniza as denúncias, né? Nas suas várias expressões, através do movimento negro unificado, através dos fóruns, dos coletivos do movimento negro e dos movimentos sociais. E por isso essa plataforma ela se mantém viva, né? A plataforma de luta contra o racismo. Não basta, né, citando aqui a pensadora norte-americana Angela Davis, não basta se autodeclarar antirracista, né? Mas o que, de fato, você faz e o que podemos fazer para combater o racismo, né? E, de modo fundamental, é importante entender que a luta negra ela se faz, né, através da luta por moradia, através da luta pela terra, através da luta pelo movimento de saúde, através da luta pelas melhorias na educação, da luta pela participação social. Então, é fundamental que a gente fortaleça os espaços democráticos e a gente se pergunte por que que no meu espaço de trabalho a presença de negros é tão reduzida, ou porque ela não existe dentro da minha instituição, por que que ela não existe em alguns espaços. Então, um dado apenas mais, sem querer cansá-las, para a gente pensar quantos aqui que estão nos ouvindo já foram atendidos por médicos ou médicas negras. Então, são mais de 546 mil médicos atuantes formados no Brasil, segundo o próprio Conselho Federal de Medicina. Destes 546 mil, que é um dado de 2022, mais ou menos 3% apenas são pessoas negras. Eu fiz um cálculo meio rápido aqui, e isso dá em torno de 16.300 pessoas no universo de 546 mil. Então, estou citando sobre a classe médica, que é apenas um exemplo de como que esse racismo, ainda hoje, ele é um elemento, um grande desafio para que a gente consiga avançar enquanto sociedade. Professor, antes das suas considerações finais, poderia falar sobre a importância da autodeclaração e coleta de dados do quesito raça-cor na formulação de políticas públicas? Doutora Cláudia, isso já havia sido colocado na Conferência de Durban, em 2001, como um elemento importante, o levantamento de dados, informações nos sistemas públicos, né, para identificar qual a situação dos negros nos diferentes setores.
E sem isso, é impossível você formular políticas públicas. Por isso, tão importante fazer esse sistema de classificação, de autoidentificação, para que, né, as autoridades, as instituições possam saber como trabalhar esse tema. E uma vez ele sendo identificado, então a gente precisa avançar para pensar quais políticas a gente pode fazer a partir da minha instituição, do meu espaço, da minha organização, empresa, para enfrentar as manifestações do racismo em cada um desses locais. Perfeito, professor. Antes de nos despedir, gostaria de apresentar o Comitê de Ações Afirmativas de Promoção da Igualdade Racial do CRF, criado em 2023, com o objetivo de fomentar a discussão e promover ações para a sociedade, profissionais e instituição que favoreçam a equidade e a justiça social. Entendemos ações afirmativas como políticas desenvolvidas, tanto pelo governo quanto pela iniciativa privada, para a correção de desigualdades e para a promoção de oportunidades, garantindo acesso à educação, saúde e emprego. Bem, quem quiser se aprofundar mais sobre as nossas ações, consulte a página do comitê no site do CRF. Agradeço ao professor Gerson de Oliveira pela rica contribuição e informações aqui relatadas. Cláudia, mais uma vez eu agradeço esse convite, sigo à disposição para eventuais trocas, para que a gente possa seguir nesse diálogo, nessa conversa. Saúdo essa iniciativa do CRF, que até onde a gente conversou, ela tem um grau de pioneirismo, né, bastante grande em termos de setor da farmácia no Brasil. Espero que ela seja exitosa e já fica esse chamado, né, essa dica, esse alerta para as demais instituições, não só da saúde, mas da importância dessa iniciativa. E agradeço aqui novamente esse espaço. Um abraço a todos e todas e seguimos. Fique ligado nos próximos episódios do Farmácia em Dia e até a próxima.